Capítulo 2131 Perto, mais longe, parte 3 sobre as condições para voltar para Lutia. Também não quero convidados em casa, exceto aqueles que eu mesmo convido. Estou cansada de gente me procurando e tocando meu ventre, Camila disse depois de sair daquela situação. Fechado. Elina assentiu. Algo mais? Só mais uma. Como vamos morar na mesma casa, precisamos de regras básicas. Como não entrar em uma porta fechada sem antes bater e esperar uma resposta? Camila corou um pouco. Havia mais de um motivo pelo qual ela e Lit mantiveram o apartamento em Belius por tanto tempo e raramente passavam a noite em Lutia. O mais importante foi a falta de privacidade. Afinal, aquela era a casa da família Veren, e os pais de Lit muitas vezes entravam em uma sala sem avisar, com consequências previsíveis. Trancar a porta evitava o contato visual, mas não tornava a situação menos estranha. Quanto às crianças, elas sempre entravam sem avisar e batiam na porta quando a encontravam fechada. A menos que estivessem lá fora, brincando com suas feras mágicas ou já na cama, eles pareciam sempre ter o pior momento possível para pedir a Lit e Camila que lessem uma história para eles. Além disso, havia a questão do ruído. Se Lit tornasse as paredes à prova de som, ele não seria capaz de ouvir nada vindo de fora, nem responder a qualquer pergunta sobre o jantar, a menos que alguém o chamasse por seu amuleto. Se ele não o fizesse e apenas bloqueasse o barulho de sair, a menos que fosse no meio da noite, sempre haveria atividade suficiente na casa para matar o humor mais romântico. Os trigêmeos choraram por um motivo ou outro, as feras mágicas uivaram por comida extra, Senton e Rena discutiram sobre de quem era a vez de lidar com os trigêmeos e Raz gritou para todos calarem boca. Nós podemos tentar. Elina encolheu os ombros, envergonhada. Você quer trabalhar em algum código? Como se uma meia na alça significasse não perturbe. Deuses, não. Camila, Rena e a Tetista disseram em uníssono. Quem diabos anunciaria ao mundo que estão fazendo sexo? Eles pensaram. Depois de uma longa discussão, os Verens finalmente chegaram a um acordo que permitiria que toda a família explorasse a proteção dos guardiões para voltar para Lutia sempre que o dever de Camila não exigisse que ela estivesse em Valeron. Apenas uma pergunta. Solos perguntou depois que ela e Lit retornaram do campo de batalha quando os termos do tratado já estavam resolvidos. Onde devo dormir? A menos que Tista compartilhe seu quarto comigo, serei forçada a ficar sozinha na torre. Precisamos de uma casa maior. Ra suspirou. Com os trigêmeos, Solos e os novos bebês, é hora de planejar um terceiro andar. Sim, certo, mas enquanto isso, exijo ter o mesmo espaço pessoal que o resto dos adultos. Ela disse. Você pode ficar no meu quarto até ter um para você. Trion disse com uma voz triste. Não é como se eu precisasse disso, de qualquer maneira. Obrigado. Solos respondeu. Qualquer que seja. Lit grunhiu. Eu não posso acreditar que depois de trabalhar pra caramba o dia todo eu tenho que ouvir isso. Seus olhos pousaram em Aranhileria, conseguindo segurar a língua no último segundo. Não entendo. Por que simplesmente não ficamos no deserto? Temos muito espaço, pessoas legais e não nos preocupamos que nossos vizinhos possam ser maus conosco. Eu sei que isso parece uma tarefa árdua para você, irmãozinho, mas estou com a mamãe nisso. Rena disse. Você aceitou passar por muitas dificuldades para nos devolver nossa antiga vida. Mais cedo ou mais tarde teremos que voltar para Lutia e com o andamento da guerra, agora é o momento perfeito. O que você quer dizer? Lit perguntou. Você percebe que esta é a primeira vez em muito tempo que nos sentamos juntos para jantar? Rena respondeu. Desde que você selou o acordo com a realeza, você e Solos estiveram ausentes, Tista esteve em missões ou Camila teve que fazer um duplo turno. Agora que o reino finalmente tem vantagem, devemos aproveitar esta oportunidade para voltar para casa e fingir que está tudo bem. Eu acredito em você, irmãozinho, e sabia que você estava destinado à grandeza muito antes de receber aquele manto branco. No entanto, nem mesmo você pode vencer esta guerra sozinho.
Se algo der errado, estes podem ser os últimos dias que teremos no reino antes de sermos forçados ao exílio. Lita abriu a boca para responder, mas apenas um suspiro saiu. Não tenho forças para dizer a ela que a vantagem que Legain nos deu já acabou e estamos em desvantagem novamente, ele pensou. Os generais de Trude retornaram há algumas semanas e lançaram uma grande contraofensiva com a ajuda das cortes dos mortos-vivos. As bestas divinas e seu exército desperto atacam durante o dia enquanto os mortos-vivos chegam à noite, impedindo que nossas tropas descansem. Essas malditas bruxas de sangue usam seus poderes para contornar nossas matrizes e liberar sua maré da perdição no meio de nossas linhas. A razão pela qual Tista, Solos e eu voltamos para casa é que a situação é muito caótica. Nossas ordens são para descansar e estar pronto para atacar no momento em que surgir uma oportunidade. O Conselho e a Realeza simplesmente nos consideram ativos valiosos demais para serem mobilizados até que a situação se estabilize. Eu me pergunto o que diabos está acontecendo e por que as cortes dos mortos-vivos se tornaram tão fortes de repente. Lilith não tinha ideia de que os híbridos de Vastor estavam atualmente no Império, nem que foi sua ausência que causou uma mudança tão repentina no rumo da batalha. Abominações e Eldritches não podiam lutar ao lado das forças do reino e tiveram que ficar nas sombras. Eles continuaram sendo um espinho nas cortes dos mortos-vivos e atacando suas bases conhecidas, mas uma vez realocados, os Eldritches precisaram de muito mais tempo do que um híbrido para rastreá-los. As missões secretas exigiam sutileza e paciência, enquanto as abominações precisavam de pura força de vontade apenas para manter o disfarce. Muito menos não deixar o caos correr solto por seus corpos e destruir tudo o que tocavam. Para piorar a situação, depois que as cortes dos mortos-vivos descobriram o ataque aos palácios secretos de Orpal, eles pararam de se conter e foram com tudo. Agora que haviam perdido suas melhores armas contra a Rainha Louca, a única escolha que lhes restava era tornarem-se indispensáveis para ela. Caso contrário, uma vez terminada a guerra, Trude poderia não considerar seus méritos dignos de sentar-se com ela à mesa dos vencedores. Tudo bem, vamos voltar para casa. Lilith levantou as mãos em sinal de rendição. No dia seguinte, quando Camila terminou seu turno, ela teletransportou-se para Lutia em vez do deserto, encontrando o resto da família esperando por ela. Como foi seu primeiro dia? Ela notou que todos estavam com uma expressão tensa, até as crianças. Como o povo de Lutia recebeu você de volta? Descobriremos amanhã. Haas respondeu enquanto se movia pela casa e deslizava os dedos pelos móveis. Acabamos de chegar aqui também e não pretendo fazer visitas hoje. Capítulo 2132 Perto, mais longe, parte 4. Haas não estava verificando a poeira porque os feitiços de autolimpeza da casa a mantiveram em excelentes condições. Ele estava tentando reacender as boas lembranças de sua casa que o fizeram amá-la. Embora tenha sido torturado primeiro por Orpal e depois exilado no deserto, Lutia era tudo em que ele conseguia pensar. Haas se convenceu de que sua casa perdida era um lugar mágico que iria curar seu trauma e protegê-lo das coisas ruins que o assombravam. Ele só precisava encontrar uma maneira de chegar lá e tudo estaria bem. Ou assim ele pensou até finalmente realizar seu sonho. A casa era apenas um monte de pedras, argamassa e madeira que não surtia efeito algum em sua mente cicatrizada. Haas sentiu sua esperança traída, imaginando se Lutia alguma vez teve algum encanto que não fosse apenas uma das obras de Lilith. Encontrar o ar fresco de sua casa ancestral e os móveis limpos fazia com que até seu próprio quarto parecesse estranho para ele, como se alguém tivesse morado lá em sua ausência. Olhar para seus campos pela janela e vê-los em perfeitas condições também o deixou furioso. Eu esperava encontrar uma bagunça. Esse tempo todo eu tenho me preocupado muito com o quanto as coisas iriam mal sem a minha supervisão e, em vez disso, está tudo bem. Por mais que eu sofresse, Mogar continuava girando sem mim e a vida continuava. Mesmo se eu morresse naquela mesa, ninguém teria notado. A raiva de Haas cresceu à medida que ele se sentia insignificante e estúpido.
Faluel disse-lhe que os seus lavradores nunca abandonaram os seus empregos, sabendo que ele voltaria, e que a realeza fez questão de pagá-los pelo seu trabalho. Brinja até deixou guardas em volta da fazenda para garantir que ninguém vandalizasse os campos. Como mulher, ela considerava Lito um amigo e, como governante do marquesado, sabia que essas colheitas salvariam milhares de vidas durante o inverno. No entanto, todas essas atenções fizeram com que Haas se sentisse privado de seu lugar em Mogar, em vez de grato. Ele teria preferido ver o trabalho de sua vida destruído do que descobrir o quão irrelevante ele era. Eu estava pensando em convidar meus sogros para jantar, se isso não for um problema para você, Camila. As crianças gostariam de ver os avós. Rena disse enquanto apontava para a aranheleria. O sol ainda estava alto o suficiente para ver claramente os arredores da fazenda e o tempo estava quente. No entanto, em vez de sair brincar com as feras mágicas da floresta de Travo, as crianças continuavam a andar de uma janela para outra como sentinelas. Eles ainda se lembravam do caos e do medo do dia em que Orpal expôs a identidade de Lit como Tiamat. Eles se lembraram de como seus amigos e vizinhos se voltaram contra eles e somente a intervenção oportuna de Solos os salvou de serem linchados. Por mim está tudo bem. Você se importa se eu convidar Zin também? Camila respondeu. Quanto mais melhor. Rena disse com um suspiro. As crianças com certeza precisam de companhia. Onde estão Lit e Solos? Camila mudou seu uniforme para uma camisa de mangas compridas e calças largas antes de usar um avental. Na torre. Elina já havia arrumado os utensílios no fogão e agora escolhia os ingredientes para a primeira aula de culinária. Eles chegaram cedo para verificar os reis da floresta, cumprimentar Faluel e ajudar Tista. Isso é ótimo. Camila bufou, cortando os legumes com movimentos raivosos. Isso não é nada como eu imaginei em nosso primeiro dia em casa. Ela não apenas viu um clima mais leve na maioria dos funerais, mas também foi a primeira vez que Lit não estava lá para recebê-la de volta. Quando ele chegar aqui, vou chutar a bunda dele ao mesmo tempo, no covil de Faluel. Droga, droga, droga. Tista gritou enquanto tentava e não conseguia conjurar magia com lançamento corporal. O que diabos estou fazendo de errado? Sua pergunta foi acompanhada por um feitiço mágico de fogo que deu errado e explodiu em seu rosto, transformando seu cabelo em uma bagunça lamentável. Que porra é essa? Estou tentando há horas e isso é o mais próximo do sucesso que consigo. Uma onda repentina de gelo cobriu o chão da caverna e os pés de seus ocupantes, fazendo com que todos, exceto Solos, tremessem de frio. Bem, já que você já chegou tão longe sozinha, não há mal nenhum em lhe dar algumas dicas. A Ira disse enquanto ligava o sistema de aquecimento que Lita havia construído para ela. Como você aprendeu em minhas lições, um núcleo violeta pode lançar magia com simples movimentos corporais. Eu sei que. Tista emitiu sua aura azul brilhante, cujas bordas agora emitiam rajadas de luz violeta profunda. Assim como agora entendo que a moldagem corporal é apenas a habilidade de manipular seu próprio fluxo de mana sem a necessidade de foco. Se a verdadeira magia é semelhante a fazer com a sua mente o que os falsos magos fazem com palavras e sinais manuais, alcançar o núcleo violeta significa fazer com que as runas mágicas se tornem parte da sua memória muscular. Correto. Correto. Faluel assentiu, seu cabelo multicolorido na altura dos ombros, brilhando como pedras preciosas. O problema é que a maneira de se tornar um com a magia é diferente para cada pessoa. No meu caso, eu precisava harmonizar meu fluxo de mana com todas as minhas cabeças. Caso contrário, um pensamento perdido ou um movimento descontrolado teria atrapalhado meus feitiços. Para mim, em vez disso, o problema era que eu estava tão focado no fluxo de mana que não conseguia senti-lo. Precisava relaxar. Lit disse. Bem, posso sentir minha mana fluir bem e só tenho uma cabeça. Qual é o meu problema? Relâmpagos dispararam das mãos de Tista e a deixaram em convulsão. Acho que você já obteve sua resposta. Solos manteve-se a uma distância segura, flutuando no ar com seu corpo humano. Talvez eu seja o oposto de Lit. Tista pensou enquanto alisava o cabelo.
Talvez eu precise deixar minhas emoções correrem soltas. Mas se eu fizer isso, os feitiços continuarão explodindo na minha cara. Como diabos vou perder o controle com moderação? Alguma notícia da frente de batalha? Lee perguntou depois que sua irmã caiu em profunda concentração por alguns minutos. O mesmo de antes. Sem novidades. Faluel suspirou. Ganhamos alguns e perdemos mais. Os tribunais mortos-vivos se tornaram um verdadeiro pé no saco, mas o verdadeiro problema é que não importa quantas vezes derrotemos o núcleo principal das forças de Trude, eles sempre voltam. Quando um de nossos aliados morre, isso é permanente. Se deixarmos que a guerra se transforme numa batalha de desgaste, não teremos forma de vencer. Devemos encontrar uma maneira de parar a Câmara de Regeneração do Grifo Dourado ou atacar com tanta força que Trude não consiga se recuperar. De acordo com nossas informações, ela teve o Grifo Dourado por meses, mas não era uma ameaça até conquistar muitas regiões do reino. Se suas forças estiverem dispersas e a Academia Perdida estiver em movimento, não poderemos detê-la. Se conseguirmos pregá-los todos no mesmo lugar, porém, poderemos selar o Grifo Dourado novamente e então teremos tempo para encontrar uma maneira de destruí-lo para sempre. Continua no próximo vídeo.